Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide, no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E no nosso último programa nós falávamos sobre ervas para acabar com o estresse, com a insônia, com a ansiedade, dificuldade que as pessoas têm às vezes para dormir, para conseguir também relaxar, né? E nós não terminamos e vamos hoje continuar. Vou revisar rapidamente, acho que eu já falei. Eu vou pedir a imagem 1, que é a camomila. Nós falamos já sobre ela no nosso programa passado. A camomila eu destaquei para vocês que seriam pessoas que têm tensões mais, acumulam as tensões na região do estômago. Então, esse tipo de pessoa, né, que seria a pessoa indicada para tomar o chá de camomila. Também destaquei na camomila que normalmente as pessoas para quem a camomila seria mais indicada, elas têm tendência a somatizar no ouvido, né? Muitas das vezes as tensões, elas elaboram esses problemas, os problemas que elas têm, as dificuldades que elas têm e com as quais elas não conseguem lidar. Elas normalmente elaboram isso auditivamente e, em via de regra geral, costumam até a ter problemas de dores no ouvido. Mas quando existe essa tendência de a percepção se fizer mais assim, dolorosamente através do ouvido, pessoa que às vezes não consegue mais ouvir certas coisas que dizem para elas, coisas desse tipo, seriam pessoas com... que a camomila seria indicada. Eu queria aqui destacar que eu já em outros programas, porque às vezes as pessoas têm tendência a achar que chazinho não resolve, e isso não é verdade, né? É interessante que até no seriado House existe que... O seriado House é óbvio, é um seriado, é uma elaboração, mas todas as patologias que eles apresentam lá e as curas são tiradas de casos reais. E o Dr. House fez uma vez uma cura através de chá. Isso acontece muitas vezes, né? Mas nós, principalmente aqui no Brasil, existe uma dificuldade muito grande em lidar com isso. E eu já, num programa, mostrei para vocês de onde saem os remédios, né? Vocês podem entrar lá no site do Sintonizando Saúde, no site não, desculpa, na página do Facebook do Sintonizando Saúde e procurar o programa, ou quem não tem Facebook pode entrar no YouTube, no meu canal do YouTube, né? É o canal Maria Madalena Matos, e lá estão todos os programas. E num dos programas eu já mostrei para vocês que é exatamente das ervas, dos princípios ativos que se encontram em ervas, que eles elaboram a medicação. Então, se uma coisa incompleta, que é você tirar o princípio ativo de uma planta para poder usá-lo num remédio, que é exatamente para poder ter a patente e ganhar dinheiro, senão não poderia, né? Por isso eles fazem isso. Então, se você usar a planta, vai funcionar e muito melhor, porque vai haver uma composição sinergética ali, que vai, ou seja, um conjunto de princípios ativos juntos que vão funcionar muito melhor até, tá certo? Então, para as pessoas que acumulam as tensões na região do estômago, para que somatizam no ouvido. E eu frisei também que a camomila, quem é indicada a camomila, ela normalmente é uma pessoa que melhora quando ela é balançada, quando ela é sacudida, até para crianças, quando as pessoas querem que as crianças fiquem mais calmas. Isso vai funcionar para aquelas crianças que melhoram dos seus sintomas quando são sacudidas ou balançadas, né? Nós vamos ver mais à frente que no caso da valeriana, quem é indicado a valeriana, ela vai ser o oposto. Quando sacudida ou balançada, ela piora o sintoma.
ela se sente, é uma situação desagradável para ela, enquanto que para a camomila, o você balançar, até uma criança de colo que gosta de ser embalada balançando, essa seria a criança que você, quando precisar acalmá-la, você deve dar o chazinho de camomila. E já se aquele balançar foi incômodo para ela, isso vale para criança, para adulto, para qualquer pessoa. Aí, nesse caso, o indicado seria a valeriana e não a camomila. A valeriana nós vamos ver daqui a pouco, a valeriana. Bom, agora vem a erva cidreira, que nós já falamos também sobre ela. Eu só vou destacar, lembrar do que eu já falei na vez passada, que como no caso da camomila, as pessoas que somatizam através do ouvido, né, ficam nervosas e que a reação auditiva é maior, no caso da erva cidreira, são aquelas que essa piora é feita através dos olhos. Então, provavelmente são pessoas que vão ter dores nos olhos, problemas nos olhos, quando não aguenta mais ver uma situação e aí começa a ter dificuldades. Eu já vi acontecer até de pessoas em que, ao verem uma situação extremamente desagradável, agora é a outra, é a erva cidreira, não a camomila, é a seguinte. Então, eu já vi pessoas em que, ao passarem por uma situação muito desagradável, chegaram a ter um pequeno derrame nos olhos, outros sentem dores, outros, através do problema nos olhos, de não querer enxergar aquela situação, podem ter, inclusive, graves dores de cabeça, né, por causa disso. Então, essa seria a erva cidreira, quando você, através da percepção da visão, que você somatiza os seus problemas, e esse somatizar inclui você ficar ansioso, você ficar com insônia, você ficar estressado, você não conseguir ter uma boa noite de sono, você não conseguir relaxar em momento algum, né? Bom, eu também frisei, lembrando também que é uma erva muito indicada para crianças com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Esse também, a erva cidreira é uma erva indicada para isso. Bom, a seguinte, que eu também já falei um pouco, é a erva de São João, é o hipericum. O hipericum, ela é uma erva muito indicada para pessoas que têm tendência a se sentirem sofredoras. Pessoas que estão sempre com algum problema, pessoas que têm sempre alguma dor, pessoas que estão sempre reclamando. Esse tipo de pessoas, né, não é aquela que reclama e é birrenta, não. Essa aí nós vamos falar no mulungu lá na frente. É aquela pessoa que está sempre reclamando, mas não é birrenta, nem é briguenta, mas está sempre se lamuriando, querendo que os outros sintam pena dela. Ela mesma se sente a pobre coitada. Então está sempre procurando, sem ter consciência disso, é claro, não é que ela procure e invente, não. Ela simplesmente tem necessidade de estar sempre se lamuriando, sempre sofrendo, e automaticamente o corpo vai sempre elaborando algum problema, né? Esse tipo de pessoa eu indicaria o hipérico, a erva de São João. São pessoas também que a percepção que mais se ressente do que acontece é a parte da boca. Dentes, língua. Pessoas que, quando têm problemas, acabam mordendo a língua, mordem um pouco a gengiva, têm problema nos dentes, nervalgia nos nervos faciais, nervalgia do trigêmeo, pessoas também que têm trismo, que de noite, quando a pessoa acorda, às vezes, mesmo que ela não perceba que tem trismo, mas ela acorda sempre com essa região, com a região assim do maxilar cansada, ela é uma pessoa que provavelmente de noite ela vai tendo trismo, ou seja, trismo é quando a pessoa cerra os dentes, quando ela coloca a atenção toda nessa região aqui, né? Então, isso muitas vezes acontece à noite também, né? Normalmente mais à noite, de dia muito, as pessoas às vezes até podem ter, mas elas só percebem e param, mas de noite isso pode acontecer direto, podendo provocar isso até problemas na dentição, que a pessoa às vezes não sabe o que é e é por causa disso. Tudo que ela tem que aprender é a se soltar, relaxar, ter uma noite de sono tranquila, sem essa tensão, né? Normalmente isso também tem sempre um fundo, uma origem de raiva.
esse tipo de procedimento. Mas, de qualquer forma, o hipérinco para pessoas que somatizam através da boca. Mesmo que a pessoa não chegue a ter o problema, é uma pessoa que quando fica nervosa, como eu falei, morde a língua, morde a gengiva, então ela não consegue aceitar a coisa mais nessa região, que tem muito a ver com o não aceitar e repudiar, ter raiva da coisa, né? Esse tipo de sensação que seria usada. Eu já frisei no programa passado que ela não deve ser usada na gravidez, em forma alguma, e que antigamente ela é usada, isso é interessante, para afugentar os maus espíritos, e realmente tem a ver com isso, porque não deixa de ser um mau espírito quando você está com raiva e não consegue lidar com ela e passa isso por corpo. Na medida em que você tem raiva e você consegue lidar com a sua raiva, se conscientiza da sua raiva, aí não é um mau espírito, é ser humano só. Você é humano, então é normal que você sinta raiva. Agora, quando você não consegue lidar com isso, aquilo deixa de ser uma característica de você ser um ser humano, né? E passa a ser um mau espírito que você adquiriu, porque aquilo já está fazendo coisas maléficas no seu corpo. Você não consegue aceitar aquilo, você quer repudiar, exatamente porque você considera como uma coisa nociva. Provavelmente pela forma como você foi criada, pela dificuldade que você tem de aceitar que você é um ser humano e pode sentir raiva. Nós somos criados com as pessoas nos dizendo que nós temos que ser bons, e quem é bom não sente raiva, quem é bom é caridoso, quem é bom... E só coisas boas, e ninguém vê esse outro lado, né? Nem se fala, nem se destaca. Eu acho engraçado que até nas religiões não se fala como Cristo entrou no templo e chicoteou os ladrões, os vendilhões do templo, né? Fala-se só naquele outro lado, e que até é muito enfatizado de uma forma negativa, porque a pessoa, em não aceitando que ela é humana e pode ter todas essas emoções, todos esses sentimentos, ela acaba trancando aquilo, como diz a doutora Nebriana, acaba colocando aquilo atrás de um muro, e essa dificuldade que ela tem de lidar com aquelas coisas é que vai fazer com que aquilo vire patologias, com que aquilo vire doença, né? É exatamente esse você reprimir dentro de você. Você acaba ficando muitas vezes como se fosse uma bomba pronta a explodir. E isso explode muitas vezes quando não explode verbalmente, ou numa briga, ou até em coisas de rua que a gente está cansado de ver, acaba explodindo numa patologia dentro do seu corpo, em algum órgão que começa a não funcionar como deveria estar funcionando. Bom, nós vamos agora para a próxima erva, que é a valeriana. A valeriana nós não falamos dela no programa passado, e a valeriana, ela é uma planta muito indicada para aquelas pessoas que têm dores de cabeça ou tonteiras quando se abaixam. Essa é uma característica grande da valeriana, aquela pessoa que tem tonteira e quando se abaixa, ela se abaixa, às vezes ela está bem de saúde, ela está bem, mas sempre que ela se abaixa, aquilo não funciona legal para ela. Então, essa seria, quando estiver estressada ou se estiver tendo insônia, seria a indicada. É bom lembrar aqui, eu gostaria de lembrar, que muitas vezes a pessoa pode tomar mais de uma, não precisa ser uma exclusiva, você não é obrigado a tomar só valeriana, você pode misturar mais de uma, até no mesmo chá, como também você pode, uma hora você toma de uma, outra hora você toma de outra. É uma coisa interessante, que aqui não se tem esse hábito, no Brasil não se tem isso, mas na Europa, o meu filho mais velho nasceu na Alemanha, e era interessante que lá a Nestlé, né? A Nestlé existe no Brasil, mas nunca teve isso, e a Nestlé ela tinha já um preparado pronto de ervas para bebês. Não era nem para criança, não. Quer dizer, você podia dar para uma criança, mas já era para bebê. A criança, mesmo aquela criança lá na Alemanha, mesmo aquela criança que amamenta na mãe, né, eles indicam que dê um pouquinho de água para essa criança. Só que essa água, no caso, eles indicam que você coloque, faça aquele chazinho, que é uma mistura de 5 ervas indicadas para bebês exatamente. Não aleatoriamente, mas digamos uma criança que tem um problema de
Eu não estou dizendo que a criança que não deva mamar só o leite. A minha netinha toma só o leite materno e tem uma saúde espetacular, graças a Deus, né? Que Deus conserve. Mas, às vezes, quando a criança tem tendência a ter um problema de cólica ou qualquer coisa, pode fazer isso. E depois, quando a criança passa para a comidinha, né? Aí sim, dar a água, mas pode ser um chazinho leve. Não vai ser o chá com a mesma intensidade que seria para um adulto, mas um chazinho leve, né? E eu acho interessante que na Europa já se tem isso, até pronto, aquelas misturinhas que é para bebê, especificamente própria para o bebê. Nós aqui não temos esses hábitos do chá como um processo de cura. Mesmo uma criança pequena ou um bebê fica com algum problema, vai logo tomando um remédio, tendo um remédio indicado. E não é por aí, lá não existe isso, né? Lá você vai ao chazinho, e funciona, e a criança vai ter naturalmente uma saúde muito melhor, né? Bom, continuando aqui da valeriana, a valeriana também é muito indicada para aquelas pessoas que costumam ter sintomas estranhos, né? Coisas assim que não são comuns das pessoas dizerem que estão tendo. Por exemplo, pessoa que elabora às vezes uma coceira dizendo que parece que é uma pena que está coçando, ou que a minha orelha parece que está piscando, o ar parece que está formigando. Então, pessoas que têm tendência a sentir no seu corpo coisas e definir de uma forma assim que não seria o comum de se definir, essa seria uma indicação para valeriana, né? Isso é uma característica também. E a valeriana, como eu falei lá atrás, na camomila, em que a camomila melhora quando a pessoa se sacode, ou é balançado, ou senta numa cadeira de balanço e fica balançando, né? No caso da valeriana, vai ser pior. Ela não vai se sentir confortável. Se ela senta numa cadeira de balanço e começa a se balançar, ela pode até muitas vezes sentir até uma certa náusea ou uma certa tonteira, né? É uma característica minha até. Eu nunca gostei de cadeira de balanço. Eu não me sinto confortável nela. E isso é uma característica clara de uma pessoa que, se estiver nervosa, tomar, ou até, se ela achar que for ficar nervosa, pode tomar. Eu sou muito nesse ponto, eu friso para vocês que eu sou contra a medicina preventiva, eu sou contra o cuidar, né? Mas, nesse caso, se você sabe que vai passar por um problema qualquer, se você sabe que vai se aborrecer, aí sim o preventivo se aplica. Aí você pode fazer alguma coisa preventivamente, porque você sabe que vai ser inevitável você ter um aborrecimento. Por mais que você respire, por mais que você tente relaxar ou encarar bem a questão, você sabe que vai acabar se aborrecendo. E aí seria o caso de você tomar, nesse caso específico meu, tomar um pouco de valeriana, que é o que eu faço, né? Que sempre ajuda. No processo, quando acontece, sempre a coisa não vai ter a mesma intensidade do que teria se você não tivesse tomado. Bom, uma característica da valeriana, de quem deve procurar valeriana, também é que uma pessoa com tendência a ter a barriga inchada por gases. Quem tem essa tendência também, o caminho melhor seria através da valeriana. Pessoas com ansiedade, insônia, angústia, asma, cansaço intelectual, labirintite, palpitações, tremores, tonturas, depressão, convulsões. Ela é muito indicada, inclusive por alopatas, para labirintite. Ela é excelente para labirintite. Ela não deve também evitar usar na gravidez. Não é bom usar na gravidez. E eu falei na asma, mas a indicada mais para quem tem processos asmáticos seria a nossa próxima erva. Vamos então para a nossa próxima erva, que é o maracujá. A passiflora. Passiflora, para quem não sabe, às vezes costuma ouvir falar na passiflora. Passiflora é o maracujá. Ela é realmente a mais indicada, e eu lembrando novamente, a pessoa pode optar por mais de uma, pode tomar várias, não tem problema. Mas a mais indicada no caso da pessoa com tendência à asma seria realmente o maracujá. O maracujá, ele é muito indicado também para quem tem dificuldade de se concentrar. Ela também é indicada. A pessoa asmática, ela, quer dizer, como a característica do maracujá
pessoa asmática seria o mais indicado, é bom a gente falar um pouquinho do que significa a asma, né? A pessoa asmática, ela tem uma tendência a receber em demasia, E essa falta de equilíbrio que acontece, né, nas pessoas com essa tendência entre o dar e o receber, né? Porque nós podemos receber, né, na medida em que damos. Quando nós temos dificuldade com um dos lados, que seria o dar, e priorizamos sempre o receber, quando não acontece esse equilíbrio, nós vamos ficar sufocados com o que recebemos. Então, muitas vezes, pessoas com crianças, principalmente, com um amor que sufoca demais, os pais ou alguém sufoca demais, oprime demais aquela criança, então ela vai desenvolver, né, esse desequilíbrio entre o dar e receber, vai começar a ter uma tendência a querer receber muito mais do que dar, e como vai haver o desequilíbrio, esse receber dela vai sufocá-la. Isso é a asma, né? Uma outra coisa que pode ocorrer seria a incapacidade de agir por si mesma. A pessoa fica muito cerceada, se torna uma pessoa, no caso de uma criança muito cerceada, vai se tornar um adulto com dificuldade em agir por si mesmo, né? Com dificuldade na ação, e ela, em vez de se conscientizar nisso, em vez dela trabalhar isso nela, ela vai disfarçar esse processo interior dela numa ânsia muito grande de controle. Por isso o maracujá é muito indicado para pessoas com pressão alta, porque a pressão alta é essa ânsia de controle, né? A ânsia é tão grande, né, que a pressão acaba subindo. Então, nesse caso específico que eu estou falando, a pessoa deveria procurar o maracujá, que é a passiflora. Passiflora é o nome científico, Passiflora incarnata é o nome científico do maracujá. Fadiga também, espasmos musculares, devido à tensão nervosa, a pessoa quando fica nervosa tem espasmos musculares. Pessoas que apresentam, no caso, hipertensão, que é a pressão baixa, né, devem evitar tomar. Porque eu falei, né, indicado para pressão alta, então quem tiver a pressão baixa, quem tiver tendência a ficar com a pressão baixa, né, a querer sumir da questão, aí a pressão baixa, aí não seria indicado, porque fatalmente vai... a tendência para quem do maracujá, da passiflora, é baixar a pressão, né? Ou seja, é indicado para quem tem pressão alta. Quem já tem pressão baixa, então não seria indicado ficar tomando muito maracujá. Uma coisa que eu acho importante destacar, porque já há muitos anos que se usa isso, né? A flora medicinal, que foi das primeiras que surgiram aqui no Brasil, já fazia dessa forma, e isso é usado muito em vários... a maracujina usa essa combinação também, porque é uma das melhores combinações que eu já vi. Passiflora com mulungu. A nossa próxima plantinha é o mulungu, e a combinação da passiflora, que é o maracujá, com o mulungu é extraordinária. Existe uma sinergia desses dois elementos simplesmente fantástica, fantástica mesmo, né? Então, eles tomados juntos, o efeito de ambos é muito maior mesmo, funciona muito melhor, né? Eu mesmo já presenciei casos de problemas, pessoas com gastrite, que curou simplesmente tomando passiflora com mulungu, né? Então, ele é excelente, ele realmente vai acalmar, vai fazer a pessoa digerir melhor as suas questões pessoais, vai ser excelente, ter um melhor sono, lidar melhor, não ficar tão estressado depois de um dia de trabalho, né? E o mulungu, ele é indicado para pessoas, aí que eu falei lá no começo, as birrentas e as briguentas seriam muito indicados, é típico do mulungu, essas pessoas muito briguentas, muito birrentas, pessoas ansiosas, que costumam ter crises nervosas, né? E
Normalmente, isso vai acarretar uma inflamação no fígado ou no baço, então pessoas com problemas de fígado ou baço, especificamente, são pessoas que teriam mulungu indicado. E também com as questões de nevralgia do trigêmeo, né? Questões de não lidar bem com a raiva, então ter problemas faciais. Só que aí não vai elaborar tanto na boca, mas vai ser mais essa questão da raiva, do trismo, né? Acorda e se sente cansada, não se sente revigorada com o sono, né? Então, nesse caso específico, seria o mais indicado, seria o mulungu. E, como eu falei, quem puder tomar junto passiflora com o mulungu seria muito bom mesmo. Eu vou lembrar também, eu lembrei no programa passado, quem quiser comprar, existem já misturinhas prontas, tanto ali no Colégio Santa Catarina, lá em cima, subindo, tem a oficina de ervas das freiras, ou então na subida para a igreja de Santo Antônio também, tem lá, eles também têm essas essências, essas tinturas para vender, né? E já está prontinha, feita por elas. É uma forma, se a pessoa tiver dificuldade de comprar a erva e poder fazer o chá, já é uma opção. Se não, ela pode, se ela tiver a possibilidade, tomar o chazinho, até como eu já ensinei em alguns programas passados, você fazer o chá, colocar na geladeira e tomar durante o dia no lugar de água, né? Eu faço isso para mim, né? Tomo aquele chá, vou variando de um para outro. Então, nunca se deve, como eu já falei, fazendo em excesso, né? Qualquer coisa, até cenoura em excesso, é uma das coisas que eu costumo citar, porque a cenoura você chega a ficar de cor da cenoura. Quando come mães que dão cenoura demais para os filhos, você acaba percebendo porque a criança começa a ficar cor de cenoura. Então, nada em excesso é bom, nada. Por melhor que seja, todo excesso é um erro, né? Todo excesso é um vício. Bom, agora nós vamos destacar uma coisa que nós já falamos em outros programas, em mais de um até, mas que eu acho que é importante, porque tudo isso vai ser muito bom. O chazinho vai ser muito bom, mas sem um detalhe que é importante destacar, o chazinho vai funcionar, mas não vai resolver, porque a coisa vai voltar novamente, né? Se você tomar e parar, a coisa volta. O que faz? O que poderia fazer com que você conseguisse se tornar uma pessoa calma e tranquila, sem ter ou rompantes, ou aprender a perceber as questões, as provações que te vêm no dia a dia de uma outra forma? O que poderia fazer com que isso se transformasse? E aí a resposta é uma só, né? As ervas, na verdade, vão ser as muletas, como é o termo que eu gosto de usar, sempre usei, né? As ervas vão ser as muletas para você ter um suporte de auxílio que vai te ajudar a modificar, a se transformar. Mas quem vai promover essa transformação, quem vai fazer essa mudança, quem vai te ensinar a lidar melhor com os seus medos, com as suas angústias, com tudo, é a respiração. A respiração, na verdade, ela é o segredo de tudo. Se você respira bem, você é saudável. Se você não respira bem, você já tem meio caminho andado para ter alguma doença, alguma patologia, ou, antes disso, para ser uma pessoa nervosa, para se abalar demais com os problemas que passam por você. A respiração, na verdade, é o segredo, né? Se você está numa emergência, não importa que emergência seja, uma emergência de doença, na beira de um infarto, qualquer que seja, quanto mais você se tensiona, mais a probabilidade que você tem que o desfecho seja muito ruim. Mas se você começa a respirar, né, tudo começa a modificar no seu corpo. Tudo começa a funcionar melhor no seu corpo. E você pode sair de uma situação gravíssima respirando. Tá? Eu vou mostrar novamente três das imagens que eu já mostrei. Depois eu vou passar um vídeo para vocês mostrando exatamente, falando sobre isso, né?
Então, a primeira imagem, eu quero mostrar para vocês de novo, para vocês entenderem até no videozinho quando vai passar. Vocês estão vendo como funciona. O nosso pulmão, ele não tem a capacidade de esvaziar e encher. Não. Quem faz isso, quem faz com que ele encha ou esvazie, é o nosso diafragma. Eu estou repetindo isso e isso é importante que se compreenda. É o funcionamento do nosso diafragma, à medida que ele desce, comprime ou dilata, que ele sobe, em que ele vai empurrando o nosso pulmão. Vocês estão vendo ainda, olha, quando ele sobe, ele empurra o pulmão, faz o pulmão esvaziar. Quando ele desce, ele deixa o pulmão crescer e aí o pulmão se enche de ar, né? Então, é esse trajeto do diafragma que faz com que o pulmão encha ou esvazie. É esse trajeto que o diafragma faz, né? Exatamente a palavra diafragma é uma palavra que vem do grego e que significa divisória, né? E quem vai fazer o nosso diafragma ou subir ou descer vai ser a nossa região abdominal, né? Porque à medida que você joga o ar para dentro, né? E se você dilata a região abdominal, o diafragma vai descer e o ar vai conseguir entrar no pulmão. Se você não dilatar a região abdominal, o teu diafragma vai se manter na mesma posição e não vai ter como o ar entrar no pulmão, porque não vai ter lugar para ele ir, então ele não entra, né? E essa tendência, isso agora é só uma observação, eu já falei sobre isso, um dia eu vou fazer um programa específico sobre isso, mas essa tendência que a gente tem de não lidar com as nossas emoções é que faz com que nós seguremos essa região e aí a gente respira e não deixa o abdômen crescer. E uma maioria das pessoas, outras nem isso acontece, mas muitas pessoas não crescem aqui, mas crescem aqui. Então você diz, respira fundo, ela... Quem cresce é isso. O abdômen, ó, ao contrário, quando isso cresce, o abdômen vai para dentro, né? Então, é importante que se treine o oposto. Existe respiração avançada no yoga, exatamente, que você pode fazer respiração passando a 3 níveis, mas isso é outra coisa. Para quem já sabe fazer bem a respiração diafragmática, que é a respiração exatamente abdominal. Entendeu? Isso é um estágio bem posterior e aí você vai usar os 3 níveis da respiração. No nosso caso específico, tem que se aprender primeiro a respirar corretamente, que seria deixando o diafragma descer e para ele descer, né, o diafragma desce, a região abdominal é projetada para fora, o que vai fazer com que os pulmões tenham espaço para se encher de ar. Então, isso é quando você está inspirando, jogando o ar para dentro. Quando você expirar, que é jogar o ar para fora, você vai recolher para dentro a tua região abdominal, né? Então, o diafragma vai subir, ou seja, vai empurrar os pulmões e aí o teu ar vai para fora. Quando você não faz isso e mantém o diafragma sempre no alto, vocês estão vendo lá no desenho que o pulmão fica pequenininho, que é o que a maioria das pessoas, quando você enche aqui em cima, só vai entrar ar e oxigenar a parte de cima do pulmão. A parte de baixo, não, o ar não vai. E aí começa a se depositar impurezas, o pulmão começa a ficar sujo, literalmente é isso, a palavra certa seria essa, tá? E à medida em que isso acontece, você vê, por exemplo, pessoas com problemas pulmonares que nunca fumaram. Eu não estou dizendo que o cigarro não possa ser de grande auxílio para provocar uma doença pulmonar. Isso é verdade. Mas também é verdade que ele não é exclusivamente o culpado. Não. Uma pessoa pode fumar a sua vida inteira, como você vai ver muitos casos, e nunca ter um problema pulmonar, ter um excelente pulmão. Por quê? Porque respira bem. Coloca a toxicidade para dentro do pulmão, mas o pulmão funciona tão bem que acaba limpando aquilo e não tendo problema. Já uma pessoa que nunca tenha fumado pode perfeitamente morrer até de um câncer de pulmão. Isso até é comum. Por quê? Porque respira mal. Porque respira mal. Então, a questão é muito importante, né? Se ter essa consciência. É fundamental para se ter uma vida saudável, respirar bem. Consequentemente, é fundamental
para a cura de qualquer doença, respirar bem. A alopatia já está percebendo isso, já está começando a divulgar isso, mas esse processo é um processo difícil de ser feito, essa divulgação, porque não conta com uma coisa primordial, que é o incentivo, né, dos laboratórios, que é o que estão movendo tudo hoje em dia. E eles não têm interesse nisso. Então, a dependência exclusiva do sistema de saúde, infelizmente, eu sou obrigada a dizer isso, ou de pessoas responsáveis por certas questões, mas que falta não só estímulo, né, mas também o apoio. Porque muitas vezes você consegue fazer uma coisa fácil porque existem apoios que vêm financeiros, principalmente. Quando não tem isso, é difícil a coisa ir à frente, é difícil ser divulgada, vai muito lentamente. É o que está acontecendo, né? Nós vamos ver daqui a pouco um vídeo sobre isso. Mas primeiro, eu vou falar para vocês uma das formas melhores de fazer isso, tá? Tudo bem que a pessoa sentada em algum lugar fazer é bom, funciona, maravilhoso, que é como mostra no vídeo. É muito bom, mas ela vai ter dificuldade e vai demorar muito para ela conseguir transformar a inspiração correta em um hábito. E isso é que é fundamental. Então, eu vou pedir a outra imagem, que seria como nós deveríamos proceder para transformar isso num hábito, né? Todos os dias à noite, antes de dormir, deitar numa maneira confortável. E aí nós vamos colocar as mãos sobre o abdômen. E você vai ter consciência de que quando você inspirar, ou seja, quando você colocar o ar para dentro, o teu abdômen tem que subir. E quando você esvaziar, você pode até ajudar com as mãos e fazer o abdômen esvaziar. E você faz isso por alguns minutos. Se você fizesse isso, primeiro que você já naquela noite vai dormir muito melhor. E segundo, que você, se for fazendo isso todos os dias, em algumas semanas, você já vai estar, sem perceber, respirando corretamente no seu dia a dia. Então, é muito importante que se tenha uma pessoa que sofre insônia. Chegou de noite, está com insônia, em vez de ficar fazendo os milhões de coisas que não vão levar a lugar nenhum, muitas vezes, né? Eu muitas vezes digo que um dos melhores remédios para a insônia é rezar, realmente é. Mas ela pode simplesmente deitar e colocar a mão no seu abdômen e fazer uma respiração consciente. Isso é uma meditação das mais poderosas que existem. Você pensa na sua respiração, assim como rezar também é uma das meditações mais poderosas que existe. Você rezar repetidamente a mesma oração, ela se transforma num mantra e é fortíssimo isso, você realmente relaxa. Mas eu, em outros programas, vou ensinar alguns modos de meditar que são eficientes, são eficazes. Mas respirar é uma das formas mais poderosas de meditação. Você perceber, né, e ficar consciente no aqui e agora da sua respiração. Não pensar em mais nada, só na sua respiração. Você pensar, o ar está entrando, as minhas mãos estão subindo, meu abdômen está subindo. Eu estou colocando o ar para fora, o meu abdômen está descendo, meu ar está saindo dos pulmões. Esse processo é fundamental para você adquirir, né, o hábito. E aí você vai poder viver o teu dia a dia, né, respirando corretamente, sem estar se percebendo disso. Você fazendo toda noite, tendo essa persistência, além dos outros efeitos que você vai ter. Então, eu vou pedir esse vídeo ele foi passado. Eu queria fazer uma observação muito importante antes. Quando você começar a fazer esse exercício, pode ser que você no começo sinta um pouco de vertigem, um pouco de tonteira, né? É normal. Isso significa o quê? Significa que o seu cérebro não estava recebendo o oxigênio suficiente que ele necessitava. E você está começando a fazer com que ele receba o oxigênio que ele precisa. Essa mudança de comportamento, muitas vezes, provoca uma certa tonteira. É quando você limpa a sua casa e no começo fica tudo sujo, né? Uma sujeira terrível, fica um caos. Aí você continua a limpeza, continua e de repente está tudo
como deveria estar, não está mais sujo como estava antes, né? Então, se você começar a sentir tonteira, para por ali, no dia seguinte você faz, vai poder fazer mais um pouquinho, porque o seu cérebro começou a aprender a ter o oxigênio do que ele precisa, né? Problemas muitas vezes que a pessoa está desenvolvendo, vai ter um distúrbio mental qualquer, aquilo ali já vai começar a fazer essa limpeza e você teria alguma coisa no futuro que não vai ter mais. Então, o importante é você ter carinho com o seu corpo. Ter carinho com o seu corpo não é deixar de fazer as coisas que ele precisa, é fazer moderadamente, com calma e tranquilidade. Então você vai respeitando ele. Se eu estou começando agora a ficar tonta, eu vou mais moderadamente, vou parando. No dia seguinte você retoma e aos poucos você vai conseguindo fazer a respiração correta por um maior tempo seguido, certo? Então agora nós vamos passar o vídeo. Esse vídeo foi tirado de um programa do Fantástico, para vocês verem como isso já está vindo à tona, como já existe gente colocando isso nos hospitais e, como eu falei, é uma coisa que é pouco divulgada e não se alastra muito por causa da falta do incentivo financeiro, mas de qualquer forma, à medida que as pessoas começam a perceber que isso surte efeito, né, elas mesmas podem ir encampando isso para elas. Você não precisa ir ao hospital, você não precisa ir a lugar nenhum para deitar. Você só precisa deitar na sua cama e respirar corretamente, né? Estou ensinando aqui como. Quem tiver dúvidas pode perguntar, mas pode ver o programa novamente, pode ver as imagens que eu passei e vamos ver agora o filmezinho. Sabe quando você fica nervoso e alguém fala para você, calma, respira fundo? Bem, não é à toa, né? O estresse diário poderia ser muito menor se a gente reaprendesse a respirar direito. Atenção, não se distraia com nada a partir de agora. Coloque as suas duas mãos sobre o seu abdômen e respire. Repare o que se movimenta mais, o seu abdômen ou a sua região do tórax. Se o seu tórax estiver se movimentando mais do que o seu abdômen, cuidado, você não está respirando corretamente. Respira. Respira. A maioria das pessoas que a gente encontrou tem essa respiração mexendo os ombros. Se isso estiver gerando uma sensação de angústia, estiver gerando uma sensação de respiração curta, que parece que não chega no final, procure alguém que possa treinar você em uma respiração mais diafragmática. Diafragmática? Vamos entender isso direito. Para respirar, temos que contrair o diafragma, este músculo entre o abdômen e o tórax. Na respiração ideal, o diafragma se contrai totalmente, expande as paredes laterais do corpo e cria espaço para o ar entrar. Assim, o abdômen aumenta na inspiração e diminui na expiração. Na respiração ansiosa, o diafragma se contrai pouco e por isso entra menos ar nos pulmões. Para conseguir mais oxigênio, você tem que respirar mais vezes. A respiração fica rápida e curta e os ombros chegam a levantar. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Precisamos treinar nossa respiração. Eu acho que eu respirava no ritmo da agenda. E aí você se dá conta que não, que pode ser diferente. A maneira como nós respiramos vai ditar a forma como a gente está vivendo. O sono melhora, você dorme mais fácil, mais rápido, o intestino funciona melhor. A medicina ocidental já aceita e até indica a respiração diafragmática no tratamento de vários problemas de saúde. Hipertensão, ansiedade, insônia, síndrome de pânico. Neste hospital da rede municipal em São Paulo, 2 vezes por semana, pacientes praticam a respiração diafragmática. Rivana tem síndrome do pânico. O primeiro resultado foi dormir, no primeiro dia. Você não dormia há quanto tempo? Há 2 meses. Dona Dirce perdeu um filho no acidente com o Airbus da TAM. Assim, você fica sufocada, né? Você quer respirar, não consegue. Eu já estou conseguindo respirar melhor. Nós nascemos respirando corretamente. É só observar o movimento do abdômen dos bebês. Nós vamos crescendo e com o estresse do dia a dia, passamos a respirar de maneira mais ansiosa, sem perceber. Sabe o que é respirar corretamente?
Eu creio que seja como eu respiro agora. Será? Vamos ao teste. Respire 2 vezes, um pouquinho mais fundo. 1 vez, isso, tá bom. Só mais uma. É uma respiração mais alta, mais torácica que ele está fazendo. Característico de uma pessoa que pode estar realmente mais ansiosa mesmo. O especialista em ansiedade ensina a técnica para ele. Aprenda junto. Uma mão nessa região, isso. A outra no final desse osso que é o externo, aqui no começo da barriga, coloca aqui. E agora tentar respirar de forma que essa mão mexa muito pouco ou não mexa, que essa região onde está essa mão mexa mais. Não precisa respirar mais rápido e nem mais profundo. A movimentação está parando aqui, está começando a aumentar aqui. A respiração flui mais facilmente. Veja o que aconteceu durante o treinamento do guarda de trânsito. Ele ouviu a sirene e saiu rápido para liberar o trânsito. Momentos de estresse como esse que aconteceu com o guarda aparecem na vida de todos nós. O importante é saber virar o jogo, identificar a respiração torácica e revertê-la para a respiração diafragmática em qualquer momento da sua vida. Nas situações que você tem que enfrentar com seu chefe, na fila do ônibus, no banco, no aeroporto, para você conseguir relaxar e conseguir as soluções para o que está acontecendo naquele momento. No nosso site você aprende mais técnicas de respiração diafragmática da medicina chinesa e do budismo. Bem, eu queria só fazer uma observação sobre o que a gente ouviu agora. Ela fala nas doenças que seria de grande ajuda, mas eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: se você não respira corretamente, o teu pulmão não funciona corretamente. Se o teu pulmão não funcionar corretamente, ele não vai oxigenar o sangue como deveria. Se você não está oxigenando o sangue como deveria, o teu cérebro não vai funcionar corretamente. Então, muitas doenças cerebrais podem ter um auxílio valiosíssimo na respiração correta para curar, tá? Se você está um sangue que não está com o oxigênio correto, todo o teu sistema não vai funcionar bem. Você depende do teu sangue, o teu sangue é que percorre o teu corpo todo e é o que vai suprir todos os teus órgãos. Então, se ele não está como deveria, né, se ele está intoxicado, porque o pulmão não pôde desintoxicar ele como deveria, né, muitas doenças podem estar relacionadas a isso. Então, não só as doenças que foram citadas, mas muitas outras, né, podem ter na respiração um aliado fortíssimo para o processo da cura. E sem você respirar direito, mesmo que você não tenha doença nenhuma, você vai acabar tendo por causa dos mesmos motivos que eu falei, né? Então, é importante destacar isso, que não se tem... É importante sempre, em tudo, e eu procuro fazer isso no nosso programa, entender o porquê. Não adianta se falar, cura isso, cura aquilo. Não, por quê? Por que cura isso ou cura aquilo? Qual é o processo que faz isso acontecer? É isso que eu tento fazer com que vocês entendam. O porquê é dessa forma, né? Porque aí é mais fácil você ter consciência disso, você poder trabalhar melhor nisso, você sabe o que está acontecendo com o teu corpo. E isso pode ser uma grande ajuda para o próprio funcionamento dele. Eu queria agora falar para vocês, quando vocês virem uma observação só, quando vocês virem, se alguém fosse basear na imagem que apareceu no desenho do filmezinho, do vídeo, né? O que ela fala está totalmente correto, mas está mal posicionado em relação às imagens, né? Mas de qualquer forma você tem as outras imagens que eu coloquei, que dá para você perceber quando é um funcionamento, como é que funciona a coisa realmente, porque na verdade quando o diafragma ele se contrai, né? Quando ele desce, né? Isso tá, mas de qualquer forma com as imagens que você tem antes vocês podem entender bem como é que isso funciona, e o que ela falou está totalmente correto, né? Bom, eu vou agora passar um videozinho curtinho para vocês, né? Para vocês perceberem, né, como principalmente com a ajuda da arrogância e do medo, o que é que o estresse pode fazer com a gente, né? Então vamos passar o nosso videozinho.
Bem, eu vou lembrar novamente que a melhor forma, tudo bem que se você estiver numa fila de banco, se você estiver em qualquer lugar, você pode simplesmente, ou no caso aí específico, você pode colocar a mão no teu abdômen e a mão aqui para você não deixar essa parte crescer. Mas à noite, né, deitadinho, você coloca as duas mãos no abdômen, porque aí você não vai, se você fizer com que o teu abdômen suba, não vai ter esse problema de o ar vir para cá, o ar vai todo para lá. Então você coloca as mãos e aí você monitora, na verdade, né, essa tua região e você percebe que ela sobe e desce pensando no que você está fazendo. É uma forma de meditação, como eu já falei. Então vai ter vários benefícios isso, né? E aí você fazendo isso todas as noites, pensando na sua respiração, em algum tempo, né, uns vão demorar um pouco mais, outros um pouco menos, na medida em que uns elaboram aqui as suas emoções mais ou menos, né? Mas em algum tempo você vai estar simplesmente no teu dia a dia respirando corretamente, né? Sem estar colocando a tua respiração aqui em cima, ou muitas pessoas nem colocam a respiração aqui em cima. Eu já vi muita gente que não coloca a respiração aqui em cima, não mexe nem aqui, nem mexe aqui, não mexe nada, né? Essa coisa fica aqui para dentro e ela respira e não vai para lugar nenhum. Isso existe também. Não é necessário que você diga, não está subindo aqui, então... Não, pode não estar subindo aqui e está respirando totalmente errado, talvez até mais errado, né? O importante, o fundamental é que, à medida em que o ar entra, o seu abdômen tem que expandir. E na medida em que o ar sai, o seu abdômen tem que se retrair, tem que ir para dentro, tá? Então, não esqueçam disso e experimentem fazer pelo menos alguns dias que vocês já vão sentir os efeitos. Isso vai ser um estímulo para vocês fazerem isso por mais tempo e adquirirem uma respiração correta, reaprenderem, né, a respirar corretamente. Os bebês nascem fazendo isso e no decorrer da vida invertem esse processo e a gente acaba fazendo com a gente mesmo esse tipo de coisa. Então é hora de recuperar, né, a respiração correta, a respiração original que a gente nasceu sabendo fazer. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Lembramos que quem tiver interesse na fórmula da babosa, nós temos, é só entrar em contato pelo telefone 2237-0720. Nós temos a bebida pronta para consumo, ela vem com mel, com aloe vera, que é a babosa, e geleia real, tá? É só entrar em contato que nós temos a bebida. Muito bem. Contamos sempre com vocês no nosso programa. Os nossos programas ao vivo são às sextas-feiras, às 13 horas. Logo após o programa Cidade e Comunidade, do Roberto Costa. Ou então nós temos reprises, às segundas-feiras, às 15 horas, às 3 horas da tarde, ou quartas-feiras, às 5 horas, às 17 horas da tarde. Quem tiver perguntas pode fazer através do e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br ou através da nossa página no Facebook. Vocês podem entrar no Facebook, procurar Sintonizando Saúde, só temos nós, e curtir a nossa página para terem acesso sempre que eu tiver uma atualização lá na página. Eu coloco também na página sempre todos os programas, né? Quem não tiver acesso ao Facebook pode entrar no YouTube, procurar o meu canal, Maria Madalena Matos, ou colocar lá mesmo, Sintonizando Saúde, que vão sair todos os programas. Mas quem tiver acesso ao Facebook, eu já coloco lá direto, né, o programa na página. Vocês podem também tirar dúvidas através dos telefones 2242-9991 ou 2237-0720. Vocês podem também assistir o programa através do site da emissora, né? www.tvvilaimperial.com.br ou através também do Facebook. Vocês podem entrar lá e na página TV Vila Imperial vocês podem curtir a página da TV Vila Imperial para terem acesso a todas as informações e podem assistir nosso programa através dela e também outra programação, outros programas da TV Vila Imperial. Inclusive, vocês podem assistir não só o nosso programa, mas os outros, através dos dispositivos móveis de vocês, né? Bom,
Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.